Estou apanhando do tablet aqui. Muito bem. Sobre o Data Show. Essa semana veio aqui o rapaz para fazer o serviço no rufo, em toda essa parte, e acho que ao andar aí em cima, ele acabou mexendo com a posição dos Data Shows aqui, né? Então, pode ver que eles estão completamente sem sintonia. Aí, quando acabar o culto, aí o Juan vai subir lá, vai tentar ajustar certinho de novo. Tá bom? Então, perdão, né? A gente não previa que tinha acontecido isso, aí só foi descobrir quando vai usar. E quando vai usar, é agora. Vamos abrir as nossas Bíblias. Eu convido vocês a abrirem a Bíblia em Provérbios, capítulo 9. Verso 10. E aí você tem que abrir a Bíblia mesmo, né? Eu sei que vocês estão acostumados a usar o Data Show, e aparece aqui, fica mais cômodo, né? Mas hoje não vai ser possível. Ô Jonatas, eu vou precisar mesmo está muito mole aqui, vai cair. Desculpa, forte aqui o rapaz. Capítulo 9, versículo 10. Pode deixar aí, pode deixar aí. Tá bom. Abriram? Coloca num copo, normal. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Você já parou para ver quanto nas Escrituras o Senhor menciona essa expressão temor do Senhor? Às vezes nós vemos pessoas nas ruas falando sobre temor do Senhor. Às vezes você pergunta, nossa, mas o mundo está perdido, né? Olha para onde que as coisas estão indo. E aí você vê as pessoas falando assim, falta temor no coração. Quem aqui já ouviu uma pessoa falando isso, e ela nem crente é? Falta temor de Deus no coração das pessoas. O que é temor do Senhor? Você sabe discernir o que significa esse temor? Algumas pessoas acham que temer o Senhor é ter medo dele. Medo, literal. Do jeito que você tem medo de cobra, do jeito que você tem medo de aranha ou de palhaço. Então, é um medo que às vezes até chega a paralisar, né? Tem tipos de medo que a pessoa congela. Não. Temor do Senhor não significa medo, necessariamente. Existe uma pitada dele, sim. Mas não é este medo que paralisa. Tudo bem? Mas é um presente divino. O temor do Senhor é graça. Por quê? Porque é exatamente o temor ao Senhor que vai reorientar nosso relacionamento com Ele. É o temor do Senhor que nos faz entendê-lo, respeitá-lo, honrá-lo e adorá-lo da forma que Ele deve ser adorado. A Giovana está me cobrando da oração, eu não orei porque a Maria orou antes de passar a palavra para mim, aí eu já vim no embalo. Né? Por isso que não orei. Não é então um medo, mas é reverência. Reverência igual à reverência que um filho tem pela figura do seu pai e da sua mãe. Hoje, claro que hoje isso tem se perdido bastante na sociedade. Os filhos hoje não respeitam tanto quanto respeitavam antigamente. Você já deve ter ouvido conversas de pessoas mais velhas, onde elas diziam o seguinte: se o meu pai me olhasse, e dependendo do jeito que ele olhasse para mim, eu já sabia
que eu ia apanhar. E se ele estivesse conversando com alguém, jamais eu deveria interrompê-lo. Se eu interrompesse, eu apanharia. Então era um respeito muito grande pela figura do pai e pela figura da mãe. Eu sei que tem mais adultos aqui, né? Eu ia falar mais velhos aqui, que jamais ousariam discutir ou discordar do pai ou da mãe, quando eram jovens, adolescentes, de forma alguma. Não falavam alto. Por quê? Porque na hora que fosse falar com o filho, com o pai, se o pai sentisse um tom de desrespeito, ele apanhava. Quantos aqui viveram uma época dessa forma? Levanta a mão. Olha aí. Então, este respeito que o filho tinha antigamente pelo seu pai, pela sua mãe, e eu sei que há meninos e meninas aqui mais novos que têm também respeito pelos seus pais, não estou generalizando, eu sei que não podemos fazer isso, mas, sem sombra de dúvida, antigamente isso era mais comum do que tem se tornado hoje. O temor tem muito a ver com essa reverência. É um reconhecimento de que o agir de Deus vale mais do que o agir dos homens. Ou seja, eu respeito tanto a Deus e mais a Deus do que qualquer pessoa. Se eu respeito meu pai e a minha mãe ao ponto de não discutir com ela, ao ponto de obedecer a sua ordem, porque ela foi dada pela mãe ou pelo pai. Então imagina o respeito que eu teria pelo Senhor, já que eu o respeito mais ainda do que respeito aos meus pais. A Bíblia também nos fala de respeito, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Fala deste temor. O temor não é um assunto de provérbios, é um assunto da Bíblia toda. Mateus capítulo 10, versículo 28, olha o que a Bíblia diz. Não tenha medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Mateus 10, versículo 28. Lucas capítulo 1, versículo 50. Pode pôr para mim esse aí. E para mim aparece ali, para vocês não. Lucas 1, 50. Ele diz, a sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração a geração. Temer, então, é este respeito, essa autoridade de Deus que nós reconhecemos. E no Antigo Testamento nós temos um bom versículo que é Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. Eclesiastes 12, 13. E ele diz o seguinte, de tudo que se ouviu, aqui há a conclusão. Então no final do livro de Eclesiastes, a conclusão. Teme a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial ao homem. Temer a Deus e obedecer os seus mandamentos. Tudo bem até aqui? Então, de onde vem? O que é o temor? O temor é isso, é esse respeito ao reconhecimento, à autoridade, ao poder, à ordem, à vontade do Senhor. Pensando no que é temor, você poderia então responder a seguinte pergunta: o que você ou a quem você teme? Ao ponto de dizer, não, quando essa pessoa me diz algo, eu não consigo não fazer. Eu não consigo não obedecer. Eu não consigo rejeitar o que essa pessoa me diz. Porque eu respeito demais essa pessoa. E o que ela fala para mim é importante. Você pensa o mesmo em relação ao Senhor? Puxa vida, Deus diz isso na sua palavra. Se Ele diz isso na sua palavra, então eu não posso ignorar. Eu não posso. Por quê? Porque isso vem do Senhor.
E eu reconheço a sua autoridade o suficiente para não rejeitar aquilo que Ele me ordena. Então nós sabemos o que é o temor. De onde ela vem? Bom, primeiro, o temor não é natural ao ser humano. Por natureza, não temos temor de Deus em nós. Por isso que a sociedade não teme ao Senhor. Por isso que as pessoas sem Cristo não temem ao Senhor. Elas vivem suas vidas completamente despreocupadas, se um dia estarão presentes no tribunal do Senhor. Você fala para elas assim, né? Olha, você sabia que um dia você vai estar na presença de Deus e Ele a julgar tudo o que você já fez e pensou? Eles dizem, eu não ligo não, essa história é velha, eu ouço isso aí desde que eu sou menino, meu avô contava isso. Nunca aconteceu, não vai acontecer. As pessoas vivem como se isso não fosse acontecer. Elas não têm temor natural por Deus. O que é temor natural? Elas não nascem temendo a Deus naturalmente. É algo que vem dado de Deus ao homem depois. Olha o que a Bíblia diz em Romanos 3,18. Ele diz, não há temor a Deus diante dos olhos das pessoas. Não há temor de Deus, ou a Deus, diante dos seus olhos. Falando das pessoas sem Cristo. Então você não nasceu temendo a Deus. Você nasceu sem temor ao Senhor. Você nasceu sem. Foi um presente dado. Como? Deus que infunde esse temor em nossos corações através do Espírito Santo. Quando o Espírito vem sobre nós, Ele gera esse temor ao Senhor em nosso coração. Olha o que a Bíblia diz em Salmo, capítulo 86, verso 11. Ele diz o seguinte, ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. O que ele está dizendo? Que se o Senhor não fizer isso, se o Senhor não conceder um coração assim, Ele não temerá ao Senhor. Então, se você teme a Deus, é porque você aprendeu com Deus a temê-lo. Assim como você não nasce temendo seu pai e sua mãe, você aprende ao longo da sua infância e adolescência. Uns cascudos, né? Uma cintada, já ensina a temer. Não é, Vilma? Ela fala, né? Santo remédio. Então, essas são instrumentos que geram temor. Então, Deus precisa infundir, através da ação dEle, no nosso coração, temor. E eu posso orar por isso. Eu posso dizer, Senhor, me ensina a ter temor. Dá-me um coração que tema o Teu nome. Tem faltado temor. Como é que eu sei que falta temor? Porque eu não me preocupo quando eu peco. Porque eu não me arrependo. Porque eu não estou disposto a confessar os meus pecados e mudá-los. Falta temor no coração. Quais são as evidências? Como se manifesta o temor na vida das pessoas? Como é que você sabe que uma pessoa teme a Deus? Primeiro, Isaías 8, verso 3. A Bíblia diz, o Senhor dos exércitos é quem vocês devem considerar santo, e a Ele que vocês devem temer. Dele é que vocês devem ter pavor. Então, uma forma como este temor se manifesta, ou como você sabe que teme a Deus, é que você o respeita como Deus, santo e criador. Você passa a considerá-lo acima de tudo na sua vida. Em Isaías, você lembra da visão lá no capítulo 6? Quem lembra de Isaías capítulo 6? Da visão que Isaías teve do Senhor, lembram? Ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. E aí, ele viu o que logo depois? O que ele diz?
eu sou um homem puro, que habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei. As pessoas do Antigo Testamento tinham a ideia, e eles não estavam errados nessa ideia, de que se eles vissem a Deus, eles morreriam instantaneamente, porque Ele é tão santo, que imediatamente eles morreriam, porque são pecadores. Aliás, essa é a mesma visão, ou é a mesma ideia, que Pedro manifesta pelo Senhor Jesus, quando ele está no barco, né? E aí alguém diz, é o Senhor. Aí ele corre e se veste, porque ele estava sem a sua túnica. Os meus olhos viram Rei. Então nós precisamos ver isso em nossas vidas, um respeito com a santidade de Deus. Em segundo lugar, você sabe que está temendo a Deus, porque em Hebreus capítulo 12, verso 28, olha o que ele diz. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Como é que eu sei que estou temendo a Deus? Porque eu estou adorando-o da forma como Ele quer e não como eu quero. Estou adorando-o com reverência e temor. O que isso quer dizer? Eu quero que você pare um instante e imagine essa cena. Imagine que Deus se manifesta aqui, aparece aqui, na sua glória, começa a brilhar assim o templo todo. Brilha com uma luz inimaginável, você não consegue nem abrir os olhos. A luz imensa. O trono sobrevoando aqui o altar, ele sentado no trono. Como é que você acha que você cantaria ao Senhor se Ele lhe pedisse para cantar? Se você tivesse tendo esta visão real de Deus, como é que você agiria ao longo deste culto, com Ele manifestado aqui, em glória? É essa ideia que o autor aos Hebreus está colocando. Ele está dizendo, nós devemos adorá-lo desta forma, de modo aceitável, ou seja, a adoração tem que ser do jeito que Ele quer, não do jeito que eu quero dar, e com reverência, ou seja, postura de respeito e temor. E às vezes o que nós agimos, ou como agimos, revela a falta de temor. Culto começou. Como é que você sabe que falta temor? Conversando. Celular, WhatsApp, Instagram. O culto está rolando, amigo. Deus está presente. Você deveria estar adorando em reverência e temor. Mas não. Isso revela o quê? Falta de temor. Deus não aceita o seu culto, porque Ele está contaminado com o seu pecado. E às vezes nós temos este hábito de ensinar isso às crianças. Como? O culto começou. Para ficar quieto, o que é que eu faço? Põe um videozinho da galinha pintadinha, entrego na mão da criança, durante o culto, e falo para ela, fica assistindo quietinha aí, bem baixinho, que o culto começou. Como é que você vai ensinar a criança a respeitar este momento de culto, se você está ensinando que hora de culto é hora de diversão? É hora de assistir galinha pintadinha. Não estou dizendo que criança não dá trabalho, normal, eu tenho 3 filhos, os meus também deram trabalho. Mas nós temos que ensinar os nossos filhos a serem respeitosos na presença do Senhor. Porque isso é evidente para nós. Espera aí, você não está num lugar qualquer.
é o lugar onde Deus está sendo adorado. Então, vamos nos portar de uma forma que demonstre o quanto nós o tememos. Outra evidência: temer ao Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância. Provérbios capítulo 8, versículo 13. Olha o que a Bíblia diz ali. Temer ao Senhor é odiar o mal. É odiar o mal. Então, se eu estou temendo a Deus, eu não posso amar os pecados e as coisas que Ele odeia, não posso. Odeio o quê? O orgulho, a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Por que eu odeio essas coisas todas? Porque eu temo ao Senhor. Você se preocupa com Deus estar ouvindo todas as palavras que saem dos seus lábios? Você falaria tudo o que você diz ao longo de um dia, se você estivesse diante dele no seu trono? Faria todos os comentários que você faz? Falaria das pessoas do mesmo jeito que você fala com sua esposa, ou seu cônjuge, ou com alguém que você conhece? Faria. Imagina Deus no seu trono, sentado aqui, você aqui do lado, conversando com o seu marido, olhando para o Senhor. Você falaria o que você fala? Temor ao Senhor. Em 2 Coríntios, capítulo 7, verso 1, há outra forma, outra evidência, outra forma como ele se manifesta. O quê? O temor. Ele diz lá em 2 Coríntios 7:1, amados, uma vez que temos essa promessa, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Ou seja, se eu temo ao Senhor, isso se manifesta na minha vida através de uma vida que busca santidade. Como é que eu sei que a pessoa teme ao Senhor? Ela não quer andar no pecado. Ela não aceita mais viver no pecado. Temor do Senhor. Percebe como nós deixamos essa ideia de temor do Senhor muito superficial? Achamos que temor do Senhor é só se comportar no culto. Querido, aqui é só uma manifestação do temor. O temor envolve a sua vida. O temor envolve como você pensa. O temor envolve como você diz. O temor envolve tudo na sua vida. E às vezes nós criticamos alguém porque achamos que ela não tem temor. Mas nós também não temos. Por quê? Porque eu não aceito que uma pessoa levante e vá beber água lá, porque eu digo que falta temor. Mas aí eu saio do culto e fofoco lá na esquina. Ué, desculpa, mas é um pecador chamando o outro de pecador. Porque em ambos os casos falta temor ao Senhor. Mas nós achamos que temer ao Senhor é só aqui, só quando o culto começa. Ou só quando você está fazendo alguma coisa desrespeitosa ao Senhor, na sua opinião. É muito mais abrangente. Muito. Hebreus capítulo 11, verso 7, olha como ele se manifesta ali em Hebreus 11, 7. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Ou seja, viver como estrangeiro, priorizando a vontade de Deus acima da cultura. Embora Noé estivesse numa sociedade corrupta, pecadora, Noé se portou como um homem santo, obedeceu a Deus, construiu a arca e foi fiel ao Senhor, mesmo contra aquilo tudo que as pessoas da sua época
fazia, movido por santo temor, a Bíblia diz. Será que nós vivemos como estrangeiro nesse mundo corrompido? Ou nós temos adotado os costumes deste mundo como nossos? Se estamos adotando esses costumes, então nós não tememos ao Senhor. Ou tem faltado temor. Ainda há uma última manifestação de temor, Malaquias 3,16. Olha que interessante o que acontece em Malaquias 3,16. Depois, aqueles que temiam ao Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na presença dele acerca dos que temiam ao Senhor e honravam o seu nome. Em Malaquias 3,16, as pessoas que temiam ao Senhor conviviam. Quem são seus reais amigos? Com quem você realmente conversa? Abre o seu coração. É com uma pessoa que teme ao Senhor ou é com uma pessoa que não tem temor por Deus? Pessoas que temem ao Senhor precisam conviver juntas, porque uma ensina e ajuda a outra a crescer no seu temor. O que de bom pode nos acrescentar uma pessoa que não tem temor nenhum por Deus? Que conselho bom ele poderia nos dar? Então nós precisamos procurar, buscar, andar com aqueles que também estão temendo ao Senhor. Então vou recapitular aqui para vocês. Nós sabemos agora o que é temor, sabemos de onde ela vem do Senhor, e sabemos como ela se manifesta. São pelo menos 6 manifestações da Bíblia, de como a Bíblia diz que o temor se manifesta. E nós vimos respeito, cultuar do jeito que Ele quer ser adorado, temer ao Senhor, arrogância, a soberba, aborrecer o mal, santidade, viver como estrangeiro no mundo corrompido e buscar temer ou andar com aqueles que também temem ao Senhor. Se você temer ao Senhor, para onde isso vai te levar? Qual é o resultado? O que de bom virá temer ao Senhor? A Bíblia também diz isso. A sabedoria e o conhecimento é isso que virá de temer ao Senhor. Provérbios capítulo 1, verso 7. A Bíblia diz: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. No capítulo 2 de Provérbios, verso 5, ele diz: então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Ou seja, quando você está temendo ao Senhor, inicia-se um processo de relacionamento com Ele. Vou dar um exemplo prático. Lembram que Moisés está no deserto, 40 anos de idade, aliás, 80 anos de idade, e ele tem uma visão da sarça ardente? Ele está chegando-se para ver o que é, e imediatamente vem uma voz da sarça e diz o quê? Tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde está é santo. Por que o lugar é santo? Que lugar é esse? É o lugar que é santo? Ou é a presença de Deus que torna o lugar santo? Se você for ao mesmo lugar agora, não sabemos onde é, obviamente, mas se você pudesse pisar os pés lá de novo, adivinha, você não vai ver sarça ardente, não vai ver nenhuma voz dizendo para você tirar sapato, porque não é o lugar, é a presença.
Deus está dizendo a Moisés o seguinte: você está entrando na minha presença, essa é uma zona de santidade. Ninguém se aproxima de mim sem ter essa reverência, esse temor, sem ter essa ideia na mente. Todos que se aproximam de mim precisam, em primeiro lugar, temer o meu santo nome, amar o meu santo nome. Precisa, a princípio, ter este desejo de conhecer ao Senhor. O temor do Senhor é o primeiro passo para esse conhecimento. Se eu não temê-lo, eu não me importarei com ele o suficiente para conhecê-lo. Acho que esta é a razão porque muitos crentes hoje não leem mais suas Bíblias, porque não têm temor ao Senhor em seus corações. Por que leriam? Por que iriam querer conhecer a Deus? Não há razão para fazer isso. Se eu não temo a Deus, por que eu quero conhecê-lo? Por que eu iria permiti-lo alterar a minha vida ou mudar a minha forma de pensar? Não. Se eu não tenho temor do Senhor, então eu não tenho o start para nada disso na minha vida. O início disso tudo está bloqueado porque falta temor ao Senhor. Conclusão. E também aqui uma aplicação para as nossas vidas. O temor do Senhor nos limpa. Salmo capítulo 19, verso 9, diz assim: o temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, todas elas são justas. Portanto, a pergunta que nós precisamos fazer como encerramento e aplicação é: o que eu mais temo hoje? Qual é o maior temor da sua vida? Será que são as circunstâncias do mundo? O que eu mais temo agora é ficar desempregado. O que eu mais temo agora é ficar doente. O que eu mais temo agora é não conseguir saldar as minhas dívidas. O que eu mais temo agora é, e aí 3 pontinhos. O que você mais teme? Oi? Ouvi? O casalzinho tá? Um teme o outro aí. O mais temo é a Cleide não gostar do que de eu ter lavado a louça direito. Né? O que você mais teme? Se a resposta não for o Senhor, então você precisa pensar melhor. Você precisa pensar melhor na forma de viver. Se a resposta não for o meu maior temor é me encontrar com Deus amanhã e não ter consertado o meu coração. O meu maior temor é que o Senhor me chame para a sua presença e eu não estiver vivendo uma vida de obediência. Não porque Ele não vai me salvar, não, mas por causa da tristeza que eu sentirei ao saber que eu não honrei o meu Deus o quanto deveria em vida. Será que o que você mais teme é a desaprovação de alguém? O meu maior temor é que o meu chefe, ele não goste do meu trabalho. Meu maior temor é que a minha esposa, minha namorada, minha noiva, meu noivo, meu esposo, meu namorado, não goste de mim, não me aceite ou me rejeite. O meu maior temor é que alguém, meus filhos, não me respeitem. Qual é o temor? Será que não é por alguém? E esse alguém aí não é o Senhor? É uma pessoa de carne e osso que está vivendo aqui entre nós? Está cheio de pessoas que têm temores, mas não é pelo Senhor. Temor de homens. Eu temo desagradar a minha mãe. Por quê?
porque eu tenho uma enorme gratidão por ela, pelo que ela fez por mim. Então, eu procuro alegrar o coração dela sempre que posso. Não há problema nenhum você ter temor assim. Contudo, este temor não deve ser maior que o temor ao Senhor. Tudo bem? Não há problema nenhum de você pensar, puxa, eu tenho temor pelo meu marido, eu respeito ele demais, porque ele é um homem bom, me abençoa, me ajuda. Eu temo um dia perdê-lo. Contudo, este temor não pode jamais ser maior do que o temor ao Senhor. Porque quando você faz o contrário, ou seja, teme mais homens do que ao Senhor, então a motivação para ser alguém que Deus aprova não existe mais. E você vai tentar ser alguém que essa pessoa aprova. Só que ela não é Deus. E agradar alguém não deveria ser maior do que querer agradar a Deus. Ou será que você hoje tem mais temor da desaprovação do Senhor? Nossa, eu tenho medo de Deus não estar aprovando as minhas atitudes. Tenho medo dele não aprovar os meus pensamentos. Tenho medo dele reprovar a vida que tenho vivido. Vamos orar sobre isso? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Senhor Deus, nós meditamos nesta manhã sobre o temor ao Senhor. Pai, nós entendemos que isso é, ou o temor é, o início de tudo. Sem aprendermos a temer ao Senhor adequadamente, corretamente, biblicamente, nós nunca teremos um relacionamento contigo. Se nós não temermos ao Senhor, não haverá santidade, não haverá compromisso de vida, não haverá busca, não haverá desejo de conhecê-lo. Sem o temor não há santidade, não há nada que o Senhor possa desejar em nós. Senhor, sem o temor nós somos incapazes de prestar um culto digno ao Senhor. Pai, o Senhor conhece o nosso temor a Ti. O Senhor sabe, Pai, o quanto o tememos ou não. E nós queremos Te pedir nesta manhã, em nome de Jesus, gera temor em nosso coração, Senhor. Dá-nos uma visão adequada e equilibrada de quem Tu és. E que essa visão, Senhor, venha nortear nossa vida de obediência ao Senhor. Que nós possamos procurar fazer o que Te agrada, em primeiro lugar e acima de tudo e de todos. Ó Deus, tem compaixão de nossas vidas, porque o Senhor sabe o quanto precisamos disso. Em nome de Jesus. Amém. Como nós temos algum tempinho, há alguma pergunta?